Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro Celso de Mello manda informar ao presidente Jair Bolsonaro sobre pedido de impeachment. Líder na Câmara afirma que saída do ministro da Saúde não vai provocar uma crise no governo. E Estados Unidos e China anunciam possibilidade de uma vacina contra o coronavírus ainda esse ano. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou informar o presidente Jair Bolsonaro sobre uma ação que pede um impeachment dele. Vamos então a Brasília falar ao vivo com Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite. Que processo é esse? Oi, Leandro, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha só, trata-se de um recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro Celso de Mello obrigue o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, a analisar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Nesse pedido, os advogados também querem que a Corte determine ao presidente uma série de atitudes, justamente em meio à pandemia do coronavírus. Entre elas, que Bolsonaro seja impedido de participar de aglomerações e que seja obrigado a entregar cópia dos exames realizados para detectar o coronavírus. A gente relembra aqui que esses testes, que deram resultado negativo, já foram entregues quinta-feira pela Advocacia Geral da União num outro processo. O presidente Bolsonaro pode, então, contestar essa ação no Supremo Tribunal Federal. Leandro. Tá certo. Obrigado, Clébio. Boa noite para você. O general Pazuello, Eduardo Pazuello, assumiu interinamente o Ministério da Saúde, enquanto o presidente Jair Bolsonaro não define um substituto para Nelson Teich. Ele pediu demissão do cargo nesta sexta-feira, mas deixou um plano de trabalho para o novo ministro. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo todo do lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Para o líder do governo na Câmara, a saída de Nelson Teich não vai causar uma crise no Executivo. O deputado Vitor Hugo conversou com a repórter Nathalie Machado. O plano que ele me apresentou, ou apresentou aos deputados, as medidas que ele tem feito, que ele vinha fazendo, me pareciam sempre todas muito coerentes. Mas o governo vai seguir em frente. O governo tem duas prioridades nesse momento de crise, né, que é preservar as vidas e salvar os empregos. Então são duas vertentes, uma vertente sanitária e uma vertente econômica. Eu acho importante que seja alguém que tenha uma experiência na administração pública, na área de saúde, uma experiência anterior, para que consiga absorver mais rapidamente o momento que nós estamos vivendo nesse combate à pandemia, mas tenho certeza absoluta que o presidente vai sopesar todos os fatores e critérios para essa seleção e vai escolher um novo ministro à altura do cargo e do desafio. O senhor enxerga uma crise política em meio à pandemia? Não vejo assim. Eu acho que é lógico que muitas pessoas devem estar apreensivas nesse momento, mas a gente tem que entender que trocas ministeriais fazem parte também do governo, é natural que isso aconteça. E eu tenho certeza que o presidente, a equipe de ministros como um todo, vai agir para que não haja solução de continuidade, ou seja, não haja uma interrupção, né, nas medidas de combate ao Covid e nas medidas econômicas também, né, que o presidente tem sempre defendido. Então, eu tenho certeza absoluta que, embora hoje possa parecer um pouquinho mais conturbado, mas na sequência o presidente vai dar uma solução para isso. Em meio a esse momento que a gente tem vivido mundialmente, como é que a Câmara tem trabalhado para tentar ajudar? Qual que é o cenário daqui para frente? Qual que é a perspectiva de vocês? Bom, nós temos muitas medidas provisórias e muitos projetos de lei, tanto de origem do Executivo quanto de origem parlamentar, que
tentam, né, ajudar a população, ajudar vários públicos-alvos, na verdade, segmentos da nossa sociedade, né, nessa fase difícil que nós estamos vivendo, enfrentando a Covid-19. Eu poderia citar, por exemplo, as centenas de ações que o ministro Braga Neto tem coordenado junto aos ministérios para salvar vidas e preservar empregos. Estamos falando aí de fechamento das fronteiras, né, que envolveu também não só o Ministério das Relações Exteriores, mas também a Defesa, a Saúde, a Casa Civil. Temos também o controle nos aeroportos, né, estímulo à importação de produtos que ajudem no combate, proibição de exportação de medidas de produtos que da mesma forma que ajudem no combate ao Covid-19. E já foram anunciadas medidas aí que superam 1 trilhão e 700 bilhões de reais para ajudar, por exemplo, informais, né, aqueles R$600 do auxílio emergencial. Nós temos também ajuda para as empresas, para manterem os empregos, para pagamento da folha de salário, por exemplo, ou então ajuda para os trabalhadores formais no que diz respeito à complementação de salário quando da redução da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória 936. Tivemos aí o fomento ao turismo com a medida provisória 907. Então, acho que o governo está fazendo todo o seu esforço e o parlamento tem possibilidade de apoiar cada vez mais também essas ações do governo. Deputado, para a gente encerrar, o senhor é a favor ou contra o isolamento social? Essa pergunta não é uma pergunta para ser tão objetiva assim, eu não vou me alongar. Mas eu acho que nós temos que fazer adaptações para o mapa de calor de cada região. Então, eu acho que tem que ter uma adaptação. O Brasil é um país continental, variações de clima, né? E a gente, desde que a gente consiga, cada administrador, prefeitos, governadores, principalmente, está diante da decisão do STF, consigam equilibrar essas duas vertentes, sanitária e econômica, a gente vai conseguir sair dessa crise mais fortes e o mais rapidamente possível. Hora de conferir o levantamento mais recente do Ministério da Saúde sobre o coronavírus no Brasil. Aqui no nosso telão, olha só, o país tem até esse momento 218.223 casos confirmados e 14.817 mortes por Covid-19. Por outro lado, 84.970 pacientes já se curaram da doença. Agora, no segundo telão, São Paulo continua sendo o estado mais atingido pela doença e tem hoje 58.378 casos confirmados e 4.501 mortes, seguido pelo Ceará, que tem 22.490 casos confirmados e 1.476 mortes. A gente fez também um comparativo aqui no nosso terceiro telão. Na comparação com os países com o maior número de casos da Covid-19, o Brasil é o que registra o menor número proporcional de casos. Em todo o país, são 1.028 casos por milhão de habitantes. Já a Espanha tem 5.868 casos por milhão de habitantes, seguido por Estados Unidos, com 4.479, Itália, com 3.702, Reino Unido, 3.489 e Rússia, com 1.801 casos confirmados. O Rio de Janeiro, a gente vai ficar aqui na 1, o Rio de Janeiro registrou pela primeira vez uma redução na curva de contágio da Covid-19. Então eu vou chamar o Leonardo Ack, lá do Rio, ao vivo. Léo, boa noite, atualiza pra gente. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, segundo a Prefeitura, a queda na curva é o resultado das medidas restritivas adotadas pelo município. Os números foram analisados por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. O prefeito Marcelo Crivella considerou um passo importante, mas ressaltou que a população precisa cumprir as medidas de controle para que as atividades da cidade sejam retomadas. Agora, nesta sexta-feira, a Prefeitura anunciou a contratação de cerca de 1.100 profissionais de saúde para reforçar ainda mais as equipes médicas. A convocação foi publicada no Diário Oficial. É com você, Leandro. Tá certo. Obrigado, Léo. Boa noite. E a campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela.
Há 20 anos, as doações ao projeto beneficiam famílias com educação e alimentação. Com a crise do coronavírus, as dificuldades aumentam para estas pessoas. A campanha quer manter a ajuda social do projeto no sertão nordestino e estender a ainda mais pessoas. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. A substituição do ministro da Saúde oferece mais uma chance para que o combate ao coronavírus seja sustentado por informações seguras. Ninguém sabe exatamente a quantidade de casos confirmados, pacientes recuperados e óbitos ocorridos por dia. Tanto brasileiros comuns quanto autoridades da área ignoram o número exato de testes realizados, a origem de cada contaminação, o volume de leitos de UTI disponíveis ou quando ficarão prontos os hospitais de campanha. Antes de atacar um inimigo, é preciso conhecê-lo bem. A indigência estatística só reforça a obsessão pelo isolamento, que paralisa regiões sem um único caso de Covid-19. Estados que dispõem de informações precisas vêm apontando o caminho a seguir. É o caso do Rio Grande do Sul. Enquanto os gaúchos já podem sonhar com a breve retomada da vida normal, o pesadelo do lockdown ronda os paulistas da capital. É compreensível. É esse o termo em inglês que identifica uma espécie de prisão domiciliar para inocentes. Está disponível no r7.com a live com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, sobre os impactos da Covid-19 na educação. O encontro foi mediado pela advogada Fabiane Oliveira, presidente do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, que organizou o evento. A professora Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, e o mestre em Direito, Eduardo Frazão, participaram da transmissão. O ministro Edson Fachin pediu respeito ao conhecimento científico e destacou a importância da educação. A escola é o microcosmo da sociedade. E é ali que nós começamos a exercitar a cidadania. A educação começa, mas não acaba dentro de uma sala de aula. O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que os Estados Unidos terão uma vacina até o fim do ano. Quem tem os detalhes é a correspondente Evelyn Bastos, direto de Nova York. Donald Trump disse que os norte-americanos vão investir nos principais candidatos a fabricantes de uma vacina. 14 pesquisas foram selecionadas para receber apoio financeiro. Mas o presidente americano já informou que a economia voltará ao normal com ou sem um imunizador. O governo não deu detalhes sobre preço ou sobre como vai funcionar o acesso à vacina. O país é o mais afetado pelo novo coronavírus, com mais de 1.400.000 casos e mais de 87 mil mortes. Outra esperança vem de uma companhia farmacêutica que diz ter encontrado um anticorpo com 100% de eficácia contra a Covid-19. E o governo chinês também declarou que laboratórios do país podem desenvolver uma vacina contra o coronavírus até o fim desse ano. Vamos então até a Ásia falar com a Cíntia Godoy, nossa correspondente no Japão. Cíntia, boa tarde para você. Conta pra gente. Boa noite, Leandro. 5 projetos já estão na fase de testes clínicos em humanos e devem terminar a segunda de 3 etapas do processo em julho. O governo chinês tem incentivado empresas privadas e institutos públicos a trabalhar rapidamente para descobrir uma vacina contra a Covid-19. Em Wuhan, as autoridades testaram 3 milhões dos 11 milhões de moradores. E pela primeira vez este ano, a produção industrial na China voltou a crescer. Uma recuperação de 3,9% em abril. Leandro. Tá certo. Obrigado, Cíntia. Boa tarde para você. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil Especial. Anote aí, sábado, 7 da manhã. A gente se vê na semana que vem. Boa noite e bom fim de semana. Em humano.